Olá, bom dia! Nós vamos estar falando na nossa aula de História hoje sobre os nossos patrimônios, né? Que são as cidades históricas e reconhecimento desses patrimônios. O que seriam esses patrimônios, né? Esses patrimônios são justamente construções feitas, né, a partir da história daquele lugar. Então, a importância, né? Por que é importante esses patrimônios históricos? Justamente porque conta a história de um país, de uma cidade, tá certo? É de prioridade, né, digamos assim, do governo o cuidar, né, desses patrimônios históricos, tá? São construções de casas, de igrejas, de alguns chafarizes, de museus, tá certo? Mas é também, né, dever da população manter esses patrimônios, tá certo? Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui, né? Lembrando que patrimônio público, né? Ou seja, todas as pessoas têm acesso para conhecer, digamos assim, a história daquele local, né? Visitantes, turistas que vão a algum lugar e tem esses patrimônios históricos, essas construções, ao qual contam algo daquele lugar, tá bom? Vamos conhecer alguns, tá certo? No livro de vocês tem esse chafariz da Praça Marília, que fica na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, tá certo? Essas duas pessoas, justamente Maria e Disseu, esses são pseudônimos, ou seja, nomes fictícios usados para eles dois, né? Que o chafariz foi construído, né, digamos assim, em homenagem a esses poemas que ele escrevia para ela e tudo com relação a esse escritor, tá bom? Nós temos também, como patrimônio histórico, igrejas, né? Em todo local do Brasil, do mundo, a gente tem igrejas que são de uma arquitetura maravilhosa, né? De outras épocas, né? Então, nós temos aqui, essa imagem retrata a igreja de Nossa Senhora do Bonfim em Salvador, tá certo? E as cidades em si, né, muitas delas, como por exemplo, Minas Gerais, Pernambuco, né, Bahia, demonstram uma arquitetura diferente aqui, que são os sobrados, tá? Que a gente chama de sobrados coloniais. Por que sobrados coloniais? Eles foram construídos quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, tá certo? Os portugueses, ao vir de Portugal para cá, fizeram essas construções para lembrar um pouco aí, digamos assim, da sua cidade natal. Então, eles muito coloridos, tá certo? Alguns como sacadas, tá bom? Tem também a questão de um órgão, né? Que é o IPAM. O que significa IPAM? IPAM significa Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, ele cuida, digamos assim, de manter, tá certo? Todas essas construções de uma forma conservada, tá bom? Uma importante também tem lá no livro de vocês, tá certo? Que é a estação ferroviária de Paranapiacaba, tá bom? Que em Paranapiacaba, tá bom? Que é em São Paulo. É um nome bem complicado assim da gente falar, tá ok? Então, essa estação, ela é tombada, digamos assim, ela é tombada pelo IPAM, ou seja, ela é protegida por ele justamente para essa conservação. Tanto a estação como as vilas também que ficam ao redor dessa estação, que era justamente na época, né, que começaram as primeiras ferrovias no Brasil, tá bom? Uma que eu queria também mostrar para vocês é a casa de Raquel de Queiroz, uma escritora, né, cearense e brasileira, né, que morava, que no caso a casa se encontra em Quixadá, aqui no Ceará, tá bom? Então, lá existem as memórias, né, dessa escritora e tudo que os turistas vão lá e tem todo esse acervo de reconhecimento de suas obras. Vou mostrar novamente a nossa igreja de Jaguaruana, certo? É uma imagem antiga que também retrata, né, muito da nossa história, né, do nosso acervo, digamos assim, do nosso lugar. Lógico, ela já sofreu algumas transformações, né? Mas é digamos assim, patrimônio histórico aqui nosso que nós conhecemos, tá ok? Então, até a próxima aula.